Paz do Senhor, irmão. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2. Nós vamos falar hoje aquilo que o Senhor sempre tem um projeto melhor em nossas vidas. Esse projeto de Deus para nós, todos os dias é importante, em todos os momentos, porque nós sabemos que através desses projetos nós conseguimos e nós conquistamos coisas que é importante. Aos Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai também nele. Neles radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a errar com suas filosofias vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo aquilo que Cristo tem implantado em nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã nós apresentamos vida, coração, pensamento, tudo aquilo que vem do Senhor, tudo aquilo que é de Ti, porque precisamos do Senhor, precisamos ouvir a Tua voz e precisamos do Senhor em todo o tempo, em todos os momentos, diante da Tua vontade, diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado, em nome de Jesus. Amém? Veja bem o que nós acrescentamos nesses dois versículos aqui que nós trazemos à leitura. Olha a importância. Nós, como filho, como pai, como mãe, como os irmãos, em toda a área, muitas vezes nós não falamos que tem coisa dentro da nossa casa ou na nossa vida que precisa pôr no eixo. Não tem coisa que nós mesmos falamos: nossa, olha, você precisa dar um jeito, vou te colocar você no eixo. E nós sabemos que tudo que está preso no eixo, tudo aquilo que está focado no eixo, não vai dar dor de cabeça. Não vai dar. Tudo que sai fora do eixo vai te dar um problema. Nós conhecemos, por exemplo, a floresta amazônica. Nós todos sabemos que ela é o pulmão do mundo. Ela é o pulmão do mundo. Se nós acabar com a floresta amazônica, nós vamos ficar sem ar. Nós não vamos ter ar. Por isso que temos sempre aquele problema, porque lá é o eixo da nossa respiração. E a gente temos que entender isso. E quando nós saímos fora do eixo, as pessoas vão lá e destroem. E quando a pessoa destrói aquilo que é um projeto de Deus para todo mundo, quando você destrói uma coisa, praticamente você não faz mal só a você. Você faz mal para mais pessoas que estão dentro da tua casa, ou que está vivendo no mundo, no universo. Você acha que um filho, a mãe, 9 meses, às vezes prematuro, com 7, com 8, nasce uma criança prematura, fica no balão de oxigênio para receber respiração, aquela coisa. Mas o filho, ele pode ser o pior filho no futuro, mas nem uma mãe, nem um pai gera um filho e fala: olha, eu estou gerando você na minha barriga para você usar droga no futuro. Eu estou gerando você na minha barriga para você ser ladrão. A mãe, eu estou gerando uma filha, estou gerando você para você ser prostituta. Eu estou gerando você para você casar com qualquer... Nenhuma mãe tem uma visão. Nem o pai tem uma visão, porque o pai e a mãe, naquele momento que está gerando, ele é o eixo daquela formação. Ele está formando uma coisa nele, mas ele está direcionando aquilo com o eixo. O que acontece? Vai chegando uma certa hora que aquela pessoa que foi criada naquele eixo, ela começa a sair fora do eixo. Ela começa a desviar do eixo. Ela começa a sair daquilo que é o projeto. Isso é na vida de qualquer um. Se eu e você temos a quantidade de dinheiro que nós recebemos, nós já sabemos que aquela quantidade
não vai aumentar só porque você recebeu aquilo. Se você gastar além daquilo que você gasta, o que vai acontecer com você? Você recebe uma parcela, mas você gasta 3 ou 4 parcelas. Você ganha 1.000, você gasta 2.000, você vai começar a andar fora do eixo. E você vai começar a ter percas, e você vai começar a chegar a algum lugar que aquele mal que é feito para você começa a atingir outras pessoas. Atinge outras pessoas. Porque a gente, quando a gente começa a sair fora do eixo, a gente não atinge só a gente. Outras pessoas também começam a ser danificadas. Outras pessoas vai. Nós não vemos uma casa aqui com uma pessoa evangélica. Quando aquela pessoa sai da igreja, que ele volta para o mundo, ele começa a usar droga, ele começa a dar dor de cabeça. Porque às vezes a pessoa ficou na igreja 5, 6, 8, 10, 15, 20 anos na igreja. Tinha aquele problema do dia a dia que vai ter, mas a família sabia que naquele projeto não tinha droga, não tinha bebida, não tinha alcoolismo. A pessoa desvia, a pessoa volta para o alcoolismo, volta para tudo. Ele não dá dor de cabeça só para ele, ele traz uma dor de cabeça para quem está dentro de casa também. As outras pessoas vão ficar focadas, gente, no que está acontecendo? Aí, quantas vezes a mãe mesmo, o pai fala: nossa, meu filho era uma bênção, minha filha, o casamento, quando sai fora do eixo, começa a desandar. E tem outra coisa também que é muito importante, que nós sabemos, que a gente às vezes precisamos ter. Nós estamos vivendo épocas que até para você conversar alguma coisa de melhor para uma pessoa, até para você conversar alguma coisa de melhor para uma pessoa, você tem que orar e pensar 2 vezes como falar. Temos que orar e pensar 2 vezes como falar. Existem pessoas que não estão preparadas para receber nem conselho. Nós estamos vivendo um momento tão difícil que existem pessoas que não estão preparadas para receber nem conselho. Até para você dar conselho, você tem que pensar 2 vezes. Às vezes depende da coisa que você vai falar para o bem da pessoa, você acaba sendo mal. Nós estamos vivendo um momento que a pessoa começa a viver fora do eixo, que até para você aconselhar, você tem que orar primeiro. Porque às vezes você vai falar uma coisa para o bem da pessoa. Fala: olha, isso aqui está aqui. Olha, isso aqui é uma situação que está assim. Para você achar que é eu que quero, você mesmo ora sobre isso, que você vai ter uma confirmação além daquilo que eu estou te falando de Deus. E às vezes a pessoa entende ao contrário e te traz uma dor de cabeça, e te dá problema, porque a gente está vivendo no mundo. Eu não falei para vocês no culto passado que se o Brasil não ganhasse a Copa do Mundo, vocês não sabem o tamanho do problema que nós vamos ter no país. Você não sabe o tamanho do problema, porque o único meio de tampar a boca de todo esse problema, esse quebra-quebra que está tendo, e pior que está no Brasil inteiro esse problema todo, é que se ganhar a Copa, vai fazer uma maquiagem, mas se perder a Copa, vai cobrar, tá vendo? Tirou dinheiro não sei da onde, não sei, aí você vai ver o tamanho do problema que nós vamos ter. Você vai ver o tamanho do problema que nós vamos ter. Você vai ver, a não ser que já arruma uma situação, o Brasil já pegar agora com uma coisa de pegar a taça e aqui, ó, toma, segura. Você vai ver o tamanho do problema. Agora, e quando traz um problema desse para o país, não atinge só quem quebrou. E as pessoas que vai depender daquilo que quebrou. Imagine as pessoas que dependem. Você vê, para ônibus, para tudo, para metrô, você viu? 4 milhões de pessoas em São Paulo, paralisados sem metrô. Você sabe o que é 4 milhões de pessoas, gente? Você pega 4 milhões de pessoas. Nós fomos buscar os documentos aqui, das casas aqui, lá na Avenida São João. Lá tinha mais de 12 mil, você viu um monte de gente que tinha? 12 mil pessoas, agora imagina 4 milhões de pessoas paradas numa capital. E aí que nós chegamos a olhar para esse texto aqui. Ora, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. É um novo eixo, uma nova vida. Andai nele, um novo eixo, uma nova vida.
nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graça. Agora veja bem, e se não tiver instrução dentro da igreja? E se não ensinar dentro da igreja? Porque às vezes as pessoas pensam, não, mas a Bíblia Sagrada é o caminho da salvação. Mas antes de chegar no céu, nós temos um caminho para trilhar, gente. Temos empregos, temos enfermidades, temos amigos, temos inimigos, temos dificuldade, temos um monte de coisa. Temos um monte de coisa fora da salvação. Porque a salvação é a prioridade. Mas antes de mim ou você chegar no céu, nós temos caminhos que trilhar aqui dentro, que tem que estar no eixo de Jesus. E para trilhar esse eixo de Jesus? Fala para mim, e para trilhar esse eixo de Jesus? E para você ser radicados, ser edificados nas coisas de Deus? Esse é um dos grandes problemas. E essa semana eu comecei a fazer um estudo sobre eixo e roda. Ainda ontem eu estava conferindo, aí agora de manhã eu vim conferir sobre a roda e o eixo. Eu e você, diante de Deus, eu e você, nós somos uma roda. Você pode ter o carro mais bonito que for, se ele não tiver roda, ele não sai do lugar. Ele pode andar guinchado, andar em cima do outro carro, mas ele mesmo não consegue mover. Ele sozinho, sem roda. Isso é igualzinho nós. Deus como eixo e eu e você como as rodas. Se eu e você estiver fora do eixo, além de mim você não andar na graça e nem andar na igreja, você está vendo as pessoas, você não deixa outras pessoas andar. Você fica sendo pedra de tropeço. Porque se você não estiver encaixado no eixo, você não roda. Você não vai rodar, você está fora do eixo. E toda pessoa que fica fora do eixo, ele fica quadrado. Tudo para ele não tem importância, tudo para ele não tem. Mas se você estiver encaixado no eixo, você roda. Porque a Bíblia nos relata a respeito dos querubins. Quando Deus falou para Ezequiel a respeito das rodas, que andava entre os fogos, e os querubins elevavam a asa como o Espírito, e aquilo andava e movimentava, porque estava encaixado a roda. Eu e você, se não estiver encaixado no eixo, nós não andamos, irmão. Pode olhar, se não estiver encaixado no eixo, não anda, porque fica fora do eixo. Por isso que quantos pais, quantas mães, que às vezes o filho ou a filha faz alguma coisa, você não vê que a mãe fala, vou te colocar no eixo. E você viu que quando um filho ou uma filha entra no eixo, você viu como é que o pai e a mãe começam a ter uma admiração pela filha? Você vê, a mãe e o pai começam até a falar para outras pessoas, olha, minha filha, ela teve problemas, ela teve dificuldade, mas eu coloquei ela no eixo. Agora, graças a Deus, minha filha já não está andando mais com mal companhia, meu filho já não está andando mais com maus companhia. Você viu? O meu marido, o esposo, tinha umas má companhia, estava atrapalhando, mas só que a pessoa esquece de uma coisa. Quando uma pessoa é má companhia para mim, se eu estou lá, eu também sou má companhia para aquela pessoa, irmão. Porque às vezes é fácil. Nós pegamos a Bíblia e queremos dar uma de Adão. A mulher que tu me deste, me deu do fruto. Ele quis transferir o problema. Ele não quis assumir que a Eva pecou, porque ele obedeceu a voz da Eva. Mesma coisa, uma pessoa usa droga, ela te convida você para usar droga. Ele só vai reinar se você usar. Porque, mas ele é má companhia. Não, mas você ajudou ele também a se amar. Porque a partir do momento não tem aquilo que um não quer, o outro não faz. Então a gente não pode transferir a culpa para outra pessoa. A gente vê as coisas, é igualzinho um namoro. Você já viu se você quer namorar uma pessoa, a pessoa não quer? Não vai. Não vai. Você pode pegar o castelo de ouro. Não vai.
porque está fora do eixo, não encaixa. E aí é fácil compreender, tudo aquilo que não encaixa, não anda. Não anda junto. Se não está encaixado, não anda junto. Como é que vai andar junto se não está encaixado? Então é vazio no evangelho. Às vezes as pessoas olham para a igreja, as pessoas falam, nossa, mas a igreja precisava de mais coisas. A igreja precisava de uma estrutura, mas o problema não é a igreja precisar disso tudo. Às vezes até os que estão dentro da igreja não estão encaixados no eixo. Se não tiver encaixado no eixo, a igreja também não anda. A igreja não anda. Porque para andar tem que estar todo mundo encaixado no eixo, irmão. Eu e você temos casa. Nós sabemos que dentro da nossa casa, começando do banheiro até na pia, aonde começa toda a limpeza de uma casa, que tudo que você vai comer tem que passar pela limpeza da casa. Tudo que você vai beber tem que passar pela limpeza da casa. Tudo que você vai fazer tem que passar pela limpeza da casa. Tudo. E tudo que você vai soltar para fora que você come, você tem que levar até o banheiro. Imagine dentro de uma casa, uma pessoa só limpando, uma pessoa só cuidando para você ver, e todo mundo que vem suja um copo e joga para lá. Chega um, suja um prato, joga para lá. Para você ver, assim, ele frequenta a minha casa, ele sabe. Pessoa que come pão fora da mesa, começa a cair aqueles farelos de pão no chão, e você sabe que aquilo, você começa a andar, você não varrer, vai emprastando aquilo. E para você pôr uma casa no eixo? Você viu como é que é difícil para você pôr uma coisa no eixo? Você viu que para você pôr uma casa no eixo, depende de disciplina? E você viu que uma casa que tem disciplina, uma casa que ela vai no eixo, você viu que tem pessoas que não adaptam? Você viu que tem pessoas que não adaptam? Porque uma casa, quando ela tem um eixo, ela só vai para frente quando todo mundo naquela casa encaixa naquele eixo. Encaixa, porque de repente ele chega, tem um copo sujo, ele já, opa, vamos cuidar. Vamos ajudar a cuidar, a manter. Vê um prato sujo, 2, 3, a pia está suja. Opa, não, essa casa tá suja. Você olha para a parede, a pintura da casa não está boa. Você olha, nossa, tá. Um já levanta e fala, vamos comprar uma lata de tinta. Isso o que quer dizer? Está no eixo. Toda a parte da casa, está indo, está fluindo. Não precisa ir de uma hora para outra, mas toda a casa daquela casa está indo, está fluindo. Porque Deus não é um Deus que nós vemos aqui. Deus não trabalha numa área só. Deus trabalha em toda a área. Às vezes as pessoas pensam que para ter aliança com Deus, eu tenho que estar só dentro da igreja que Deus está. Não. Fora da igreja nós temos vida fora da igreja. E às vezes, olha quantas casas que estão fora do eixo. Olha quantas casas que estão fora do eixo. Olha quantas coisas. Faz uma análise para você ver que tanta coisa que está fora do eixo. Aí você olha e você vai ver que para você pôr essas coisas no eixo, você vai ter dor de cabeça, você vai ter problemas, porque são coisas que para colocarem no eixo, você vai ser preciso arrumar muitas vezes confusão. E às vezes para não arrumar confusão, você é obrigado a calar. E quando você cala com aquilo que está errado, aquilo permanece errado, cria raiz. Olha aqui, ó, enraizado. Tem pessoas que já estão enraizadas com aquilo que é ruim, com aquilo que é mal. Tem pessoas que já estão enraizadas com aquilo que é difícil, é ruim. Aquilo já está na raiz da pessoa. Recebeu Jesus, mas não teve mudança. E o pior é aquele que conhece e também não obedece. Já está enraizado com aquilo, já está convive com aquele mal. Que nós temos agora aqui, olha, há certas coisas na Bíblia que nós olhamos, o diabo não tem nada. O diabo não tem nada. O diabo é a criação de Deus.
Deus não fez o diabo. Deus não fez o diabo para ser uma pessoa ruim. Olha aqui para nós terminar. Deus não fez a criação do diabo para ser uma pessoa ruim. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Deus não criou o diabo. Deus não criou o diabo para ser uma pessoa ruim. Deus não criou negocinho. Por isso que eu ministrei que nem uma mãe vai gerar um filho, vai gerar uma filha e falar: não, estou gerando você para ser drogado, estou gerando você para ser prostituta. Nem um pai, estou gerando você para que você não obedeça a Deus. Nem um pai nem uma mãe faz isso. Ezequiel 28. Essa ministração começa no versículo 11, mas nós não vamos lá. Vamos ver aqui, versículo 12 de 28, Ezequiel: filho do homem, levanta lamentações sobre o rei de Tiro, e diz-lhe assim: diz o Senhor Jeová, tu és o aferido da medida, cheio da sabedoria e perfeito em formosura. Olha só quem era ele. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, torpázios, diamantes e turquesa, e ônix, e jaspe, e safira, carbúnculos, esmeraldas e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger. Te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Deus criou, não foi o diabo que criou, Deus criou. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer. E o querubim protetor entre pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa de teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do rei do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu os fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre terra, aos olhos de todos que te veem, todos que te conhecem, entes e o povo estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Aí, diabo foi criação de Deus. Era querubim ungido, era o ministro de louvor de Deus lá em cima. Trabalhava ministrando louvor. E todo esses ouro, pedra que estava ao redor dele, ficou no céu. Nós não falamos sobre o céu, ou de ouro, ou de jaspe. É o lugar que ele estava. O Senhor jogou ele por terra, lançou ele em terra. E também, nessa formosura que Deus fez ele, corrompeu. Isto é para qualquer um que está na igreja. Você está pensando que depois que qualquer um que conhece a palavra de Deus, que sabe o que Deus é, olha, a Bíblia diz que se o Espírito Santo entristecer, e a Bíblia diz que se o Espírito não convencer do pecado, se o Espírito não convencer do pecado, a pessoa não consegue salvação. Mas a Bíblia diz também não entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é maiúsculo, e o Espírito nosso de carne é minúsculo. O Espírito Santo de Deus é maiúsculo. Quando eu e você não encaixa na voz do Espírito Santo, começa a ter esse problema de corrupção, começa a ter esses grandes problemas. E o inferno foi criado para ele ser colocado. Mas nem o inferno é do diabo. O diabo não criou nada. Porque tudo aquilo que Deus prepara para você, tudo aquilo que Deus prepara para mim, Deus vai te dar uma situação para você viver naquilo. Tem pessoas na igreja que dá cabeçada, que bate cabeça,
porque às vezes você vai ter, por isso que eu falei, às vezes tem pessoas que você vai tentar orientar, você vai tentar explicar, a pessoa entende ao contrário. Deus preparou o querubim ungido, Deus deu tudo para ele. Deus preparou, não, como ele tem um resplendor, vou preparar, vou colocar ele no louvor. Aí o coração dele se encheu, Deus jogou ele por terra, trouxe, ele não veio por terra sozinho, trouxe a terça parte dos anjos do céu, chegou no jardim do Éden, fez aquela bagunça, ministrou na cabeça de Eva, que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus. O que aconteceu? Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden, e a parte que esse querubim vivia ficou cercado. Olha só o que pode acontecer. Tudo que Deus forma em mim e você, Deus tem um plano de viver naquilo que eu e você foi preparado.